deixando para depois, né, Pastor Marcos? Fomos deixando para depois, devido ao fato de ser um tema que a nossos olhos é bem difícil. Então, agora chegou o momento de trazer ele. Eu quero pedir para você estar na sua casa conectado com o Espírito Santo. Nós também aqui, para que o Espírito Santo tome o controle e não venhamos falar de nós mesmos, mas que o próprio Deus venha estar ministrando o querer e a vontade dele dentro desse tema. O tema de hoje é julgar, fazer julgamento, julgar segundo a Bíblia. As respostas que vamos estar buscando na palavra do Senhor é: o que a Bíblia diz sobre julgar? O que a palavra de Deus fala? Deus permite que eu e você venha julgar? Deus não permite? Como julgar? O que julgar? Quando julgar? Então vai ser tudo que nós vamos estar vendo nesse estudo de hoje, e eu peço que você já pegue tua caneta, teu bloco de notas aí. Vamos aprender mais da parte do Senhor. Estou aqui com o pastor Marcos, com a irmã Mironei, a irmã Daniele. Paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, ouvinte, a paz do Senhor, irmã Daniele, irmã Solange, irmão Mirondês. Que o Senhor venha tomar a direção desse estudo, né? Para que a gente venha também, como a missionária falou, que a gente venha aprender também, né? E não só os irmãos ouvintes que estão na sua casa, mas a gente venha aprender cada dia mais com a palavra do Senhor. Que o Senhor venha tomar a direção desse estudo. Amém. A paz do Senhor, irmã Daniele. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmão Mironei. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Solange, a paz do Senhor, amados ouvintes. Que o Senhor venha direcionar este momento que nós estamos junto com os irmãos para aprender sobre a palavra de Deus. Amém. Vamos lá. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que você conecte teu pensamento com o céu. E vamos clamar a Deus que Ele possa nos conduzir para que não somente você venha aprender, mas que nós também venhamos a aprender, tá bom? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós queremos nos prostrar aqui diante de Ti, pedir ao Senhor o Teu cuidado, pedir ao Senhor que a Tua mão esteja estendida sobre nós, para que nós possamos, meu Pai, direcionados pelo Senhor, aprender e não somente ensinar, mas também aprender com a Tua palavra. Sabemos que é um tema um tanto difícil, mas é um tema que nasceu no Teu coração, visto que muitos, meu Pai, de nós estamos produzindo, vou até usar esse termo, produzindo provas contra nós mesmos no dia do juízo, por não entender a Tua palavra. Então nós queremos abrir o nosso coração, que o Senhor venha nos ensinar e que o Senhor também venha ministrar as palavras, os versículos, os exemplos bíblicos corretos, para que o Teu povo possa crescer, assim como diz a Tua palavra, que nós temos que crescer na graça, crescer também no conhecimento e conhecer a Deus e seguir, prosseguir em conhecer. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos ler aqui o título uma vez mais, que o tema é julgar segundo a Bíblia, julgamento segundo a Bíblia, como isso é feito. E para que você venha se situar, né, eu vou dar primeiro o significado do que é julgar. Julgar significa tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz, formar conceito, emitir parecer ou opinião sobre alguém. Então, o julgar ele tem 3 significados. Um deles é na qualidade de juiz, você vai julgar uma causa e trazer uma sentença. O outro significado é formar um conceito, ou seja, a partir você viu algo ou alguém e você emite o seu parecer, a sua opinião, formando um conceito. Então vamos pensar nisso. E o terceiro é tomar decisão. Então só toma uma decisão quem analisa uma situação para chegar àquela conclusão. Então, julgar significa isso. Ou deliberar uma sentença na qualidade de juiz, ou tomar essa decisão, né, que é a mesma coisa, ou formar um conceito, ou emitir um parecer, uma opinião a respeito de algo, ou a respeito de alguém. A pergunta é: eu posso julgar? Será que nós podemos julgar?
Então vamos ler na Bíblia Sagrada. Eu quero passar aqui primeiramente para o pastor Marcos, que vai estar lendo o primeiro versículo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo de número 6 e o versículo é o versículo 2. Você que está na sua casa, vai acompanhando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: não sabeis vós que os santos há de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Meu Deus. Então nós já temos aqui uma fala do apóstolo São Paulo, que responde já de imediato essa pergunta, né? Irmão Mironei, irmã Daniela, ouvintes de casa. Posso julgar? Bom, Paulo está dizendo, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo não, gente? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Bom, se o mundo vai ser julgado por vós, vocês acham por acaso que vocês são indignos de julgar coisas menores? Porque ele está comparando, né, um julgamento a nível mundial e uma coisa específica que acontece. Então ele está dizendo, se você, no reino de Cristo, com a igreja, os santos vão julgar o mundo, você vai ser capaz de fazer isso? Como é que você agora é indigno de julgar coisas mínimas? Não faz sentido. Então, nesse versículo, irmão Mironei, Paulo já está dizendo um sim. Que se quem é apto para julgar o mundo, também é apto para julgar coisas mínimas dentro da igreja. É isso, irmão Mironei? A gente percebe que no versículo anterior, irmão, ele fala: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então o que ele está dizendo? Se tem na igreja alguém que pode fazer esse julgamento, por que levar esse assunto dos irmãos para fora da igreja? Para que seja julgado por pessoas que não julgarão segundo a vontade do Senhor, né? É verdade. Vamos ler o próximo versículo para os ouvintes se situando no posso julgar. E aí, depois que a gente lê o próximo versículo, vamos abordar um pouco esse versículo primeiro, irmão Mironei, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler o próximo versículo e a gente volta para esse versículo primeiro aí que o irmão Mironei leu. Então, no primeiro versículo que nós lemos, 1 Coríntios 6:12, já pergunta, posso julgar? Paulo já está dizendo que sim, né? E agora a gente vai para Mateus, capítulo 19, versículo 28, a irmã Daniela vai ler e vai comentar aqui conforme a direção do Senhor. Amém. Diz assim: e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eu achei interessante esse versículo, porque ele vai conversar exatamente com esse primeiro, explicar por que o Senhor fala que os santos vão julgar o mundo. Aí nós vemos aqui que o Senhor fala que ali os seus discípulos, eles serão juízes no dia do juízo final. Eles irão julgar as 12 tribos de Israel. Então, você vê que o Senhor vai levar ali os seus santos após, então, o fim desse mundo, digamos assim, né? Para uma escala de julgamento que não existe igual. Acima disso, somente é o juízo de Deus. Verdade. É interessante, irmã Daniele, que no primeiro versículo, 1 Coríntios 6:2, é Paulo dizendo. E agora Jesus está dizendo. Então está muito claro para a gente que julgamento é bíblico. Você pode julgar. Porém, agora a gente vai entrar no segundo tópico. Eu posso julgar, porém, que regras eu devo seguir para fazer esse julgamento? Então, você já tem aí, você que está em casa acompanhando esse estudo, você já tem a primeira resposta. É bíblico julgar, é promessa de Jesus que a igreja vai julgar. Porém, agora vamos entrar. O que é necessário lembrar para eu julgar? Eu preciso lembrar de algumas coisas. E quais são as regras de como deve ser esse julgamento? Como deve ser as bases para que esse julgamento seja da maneira que agrada a Deus e que a gente não se complique, não é? Então, vamos lá. Vamos ler o versículo em Mateus,
Capítulo 7, tem aí, irmão Mironei, para ler, por favor. Capítulo 7, versículo 1 ao 15, ao 5, e depois o pastor Marco também já vai ler também em Romanos. Vamos lá, Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. E diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quer comentar? O irmão, ele consegue muito rápido ver o defeito do outro, né? Muito rápido ele consegue apontar o defeito daquele outro e não atenta. Como até dizem por aí, né? Que se ele consegue ver é porque ele tem um igual, né? Ele consegue identificar no outro aquilo que tem nele, né? É por isso que ele está identificando. Então, para julgar, quer dizer que nós precisamos primeiro Nos julgar, aprender né? a nos avaliar. Então, a gente vê nesse versículo claramente que a gente pode julgar. Porém, a gente não pode esquecer, né? Como a gente falou no início. O que eu devo lembrar? Eu não posso esquecer que da mesma forma que eu julgar o outro, eu vou ser julgado. Então, quando a gente lê esse versículo, peraí. A gente já começa ali a meio que desacelerar, né, irmão Mironei? Bom, eu posso julgar, porém, eu tenho que lembrar que quando eu for julgado, eu vou ser julgado com a mesma medida, da mesma forma, porque eu tenho ali uma trave no meu olho, eu estou tentando tirar o argueiro no olho do meu irmão. Então a gente já sabe que isso vai virar e vem e está de acordo aí com o que disse o irmão Mironei e a irmã Daniele, que a gente primeiro tem que trabalhar em nós para poder tirar o do outro. Então, fica claro que a primeira regra eu posso julgar, mas a primeira regra é eu tirar aquilo que está em mim. A gente estava até comentando aqui, gastamos um pouco de tempo para comentar muito a respeito desse estudo, tentar entender ali bem, segundo a Bíblia, antes de começarmos, porque a Bíblia fala que você pode julgar, mas só que a gente usa tanto nesse versículo, não julgueis para não ser julgado. Porém, o que Jesus queria lembrar é que com o juízo que a gente vai medir para os outros, é medido para a gente. Principalmente, irmã Daniela, você quer compartilhar o que você falou, que orou a Deus, porque você queria entender o que Jesus havia escrito? Já é o momento de compartilhar? Você quer compartilhar isso? Amém, creio que sim. Meus irmãos, é bem conhecida a passagem que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 8, é uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre a mulher adúltera, a partir do versículo de número 1. Eu não vou ler esse texto, que é longo, e esse estudo vai ser bem longo, mas fala da mulher que foi apanhada ali em adultério, e os fariseus levaram essa mulher ali para onde Jesus estava, e disseram para ele assim: essa mulher foi apanhada em adultério. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes, mestre? E aí o Senhor se abaixou ali, né? E ele escrevia com o dedo no chão. E o Senhor, em determinado momento, como eles ficaram insistindo ali, aí o Senhor disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia vai dizer que, ouvindo aquilo, um por um foi saindo, acusados ali, né, pelo seu pecado, pela sua consciência. Aí saíram dos mais velhos até os mais jovens, e só ficou Jesus e a mulher. E aí eu sempre perguntava, missionária: Senhor, o que o Senhor escrevia no chão enquanto esses homens estavam ali prontos para apedrejar aquela mulher? Quando o senhor fez aquela pergunta, eu tinha essa curiosidade. E recentemente eu li um livro de um servo do Senhor. Esse livro foi escrito há quase 100 anos. E nesse livro ele teve uma revelação de Jesus. E Jesus dizia para ele que, enquanto ele estava ali abaixado escrevendo, ele estava escrevendo o pecado daqueles acusadores daquela mulher.
Eles leram. Eles viram que Jesus estava sabendo o que eles cometiam também. E ali a consciência realmente falou, mas porque alguém já estava sabendo do pecado deles. Verdade. Então é interessante que nesse versículo aí, juntamente com esse exemplo que a irmã Daniele deu, muito interessante, já ficou claro que eu posso julgar sim, porém eu não posso esquecer que com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado e que antes de eu julgar, eu preciso primeiro tirar o que está na minha vida, como eu estava comentando. Como é que você rouba e você vai julgar um ladrão? Não faz sentido, você tem que primeiro parar de roubar, né? Vamos para o próximo versículo, o pastor Marcos vai estar lendo. Romanos, capítulo de número 2, versículo 1. Que diz assim, a palavra do Senhor. Portanto, é inexcusável quando julgar o homem, quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas faz o mesmo. Ou seja, é a pessoa que está julgando, mas não tirou a trave que está no seu olho, como a gente falou. Então, Paulo está dizendo assim, você é indesculpável. Não tem desculpa para você, porquanto és inexcusável quando julgas. Você não tem desculpa quando você está julgando homem. Por quê? Quem quer que você seja não vai ter desculpa. Porque você está condenando você mesmo naquilo que você está julgando o outro. Por quê você está condenando você mesmo? Porque você está julgando o outro numa coisa que você não deixou de fazer. Então você está sem desculpa, independente de quem você seja. Próxima base bíblica. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. Quem vai ler? Eu leio. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. Diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nossa. Vamos lá pensar nesse versículo. Quer comentar alguma coisa, pastor Marcos e irmão Mironei? Eu gostaria só de lembrar, nós acabamos de falar realmente, aprender a se avaliar. E o aprender a se avaliar, meus irmãos, é aprender a julgar a nós mesmos, como disse o irmão Mironei. Como que eu vou repreender? Como que eu vou julgar um irmão? Inclusive, o julgar, a gente tem que pensar muito no significado. Não é só eu falar a situação do meu irmão, mas eu até mesmo emitir uma sentença com relação a ele. Faltar com misericórdia, digamos assim, com meu irmão. Porque é formar um conceito, né? Exatamente, Isso. porque eu vou ali formar um conceito. Esse irmão tá errado. Ele tem, por exemplo, que ser excomungado. Tem que sair da comunhão da igreja, sendo que eu cometo o mesmo pecado. Então, aí é algo muito hipócrita da nossa parte. Acho que a palavra hipócrita, ela se encaixa bem aí dentro desse versículo. Nós não podemos julgar sendo hipócritas. Irmã Daniele falando, me veio à mente duas coisas. Eu quero fazer dois comentários. O primeiro nós lemos um versículo que fala que nós vamos julgar o mundo. Glória a Deus, né, irmão Mironei? Agora, finalizou a irmã Daniele dizendo, vamos ser condenados com o mundo. Ou seja, escutamos que vamos julgar o mundo, agora estamos escutando, vamos ser condenados com o mundo. Então, atentem para isso. E a outra coisa que quando a irmã Daniele falava que veio à minha memória foi a respeito de Davi. E aí, Davi, profeta Natan? E aí, Davi? Você tem um negócio aí para te passar, porque rei Davi, ele também era uma espécie de juiz ali, ele julgava as causas. Os reis julgavam Isso. as causas, isso. Tem uma causa para você julgar, fala aí. Não, tinha um homem pobre, tinha uma vaquinha, sua família recebeu uma visita e tal, vinha um rico, recebeu uma visita, né? E o rico tinha muito gado, fazenda, mas ele pegou a vaquinha do pobre, que estava ali acostumada, mansa, dentro de casa. Os seus filhos se alimentavam do leite dela. E aí, o que deve fazer? Davi abre a boca e ele não reflete que ele está emitindo um juízo. Porque julgar, como nós lemos, é tomar uma decisão, é deliberar na qualidade de juiz, mas também é formar conceito, é emitir o parecer, ele dá uma opinião ali, mas ele nem pensa na vida dele. O caso dele não era o caso da vaquinha, mas era o caso das mulheres, que ele tinha 77, se eu não estou enganada, e que Urias só tinha uma. Então, ele emitiu ali o seu parecer e julgou, esse homem deve sofrer 4 vezes mais. Esse homem deve sofrer 4 vezes mais, deve morrer. Meu Deus. Agora imagina,
Imagina, Deus não usou muito de misericórdia ali na vida de Davi, muito mesmo, porque se fosse na mesma medida 100%, ele morria, né? Ele morria, a vida dele pela de Urias, mas Deus não faz isso. Deus permite que o juízo dele, que a sentença que ele deu, agora vire contra ele. O homem que estava julgando, agora ele está sendo condenado, agora não mais pelo homem, mas por Deus. A única coisa que não aconteceu, como disse o profeta Natan, só não vai morrer. Porque ali Deus ainda tinha, né, coisa de realizar na vida de Davi. Então, meus irmãos, como ela leu, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se Davi tivesse pensado antes de responder, será que ele tinha respondido o que ele respondeu, irmã Daniele? Eu creio que não. Mas, enfim, quando a gente não se julga a nós mesmos, é necessário que Deus venha e nos julgue. Porque a gente tem esse defeito, vamos dizer assim, vou até usar a palavra defeito, eu não estou conseguindo lembrar outra palavra, nós temos esse defeito. Então, Davi podia ter se livrado ali de ser repreendido pelo Senhor. É verdade. Inclusive, outro dia eu estava meditando nessa passagem e eu pensei, como Davi foi intolerante. Mas quando ele viu que se tratava dele, opa, o quadro já muda de figura. Não, Senhor, por favor, me tolera aí, Senhor. Por favor, eu me arrependo. Enfim, aí você vê que ele começa então a clamar a misericórdia de Deus. E aí, às vezes, a gente quer a misericórdia para a nossa vida, mas a gente não entende que a mesma misericórdia precisa ser exercida na vida do nosso irmão também, que está pecando. E eu estava comentando aqui, antes de nós entrarmos, que para mim esse estudo conversa muito com o estudo sobre intolerância. Muito. Tem tudo a ver. Quando nós somos ali intolerantes com o pecado do nosso irmão, e nós também estamos sendo intolerantes com ele, isso nos torna culpados de outro pecado, não é verdade? Então a gente precisa aprender a ser tolerante com o irmão. Não estou falando para tolerar o pecado. Nós não podemos tolerar o pecado de nenhuma forma. A gente só precisa se revisar quando a gente for julgar o pecado também, né? Exatamente. Precisamos fazer, como diz a nossa irmã Liliane, eu gosto muito a ressonância, que vai do alto da cabeça à ponta do pé, que aí você detectou ali que tem algo errado, opa, realmente já colocar o pé no freio. Verdade. Próximo versículo desse tópico, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, você sabe que você pode julgar. Agora, você sabe que você não pode julgar pelo que você está vendo, a aparência da pessoa, mas ser justo, ser reto com o teu julgamento. Vamos para o próximo tópico. Quais são os requisitos para nós podermos julgar? Então, tem requisitos, irmã Solange? Sim, tem. Vamos ver agora, segundo a Bíblia Sagrada, quais são os requisitos, o que é preciso, o que é necessário que esse homem, essa mulher tenha para poder julgar. Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Irmão Mironei, tem ele aí? Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Coloca esse abençoado desse telefone no silencioso. Êxodo 18, 21. Irmão Mironei, lê aí, por favor. Quais são os requisitos para poder julgar? E diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maioral de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, os pré-requisitos são ser homem de verdade, que odeiem a avareza, Tementes a Deus. tementes a Deus. Então, é uma forma de cercar para que não tenha uma avaliação do próprio homem, né? Para que ele não venha avaliar ali pelos olhos dele, de que um é mais coitadinho que o outro, e sim avaliar com justiça, né? Para o senhor, para a irmã Daniela, o pastor Marcos, para os ouvintes de casa também, o que Deus quer nos fazer entender quando o servo do Senhor diz isso? Quando está escrito isso na Bíblia? Bom, procura homem capaz, homens de verdade. Existe homens de mentira? Eu
acredito que aí sejam homens de respeito, né? Homens de palavra, homens que Verdade. não sejam voltados a outros vícios, né? Que não ande com mentira, que viva realmente aquilo que ele vai falar. É uma Sim. verdade, né? Aham. Isso mesmo. E a gente achou interessante, antes de começar o estudo, porque eles estavam falando assim, mas o que tem a ver, né, irmã Daniele, pastor Marcos? O que tem a ver? Homem que odeia a avareza? Porque o avarento, qual é a qualidade negativa, mas é uma qualidade, uma característica, vamos dizer assim, do avarento. Ele sempre vai querer mais, querer ter para ele. Então, quando ele diz, homens de verdade, capazes, temente a Deus, ou seja, tem o temor de Deus e não é avarento, então, obviamente, se alguém quiser suborná-lo, Não vai conseguir. não vai conseguir, exatamente. Próximo texto bíblico, irmã Daniele, lê, por favor, está em Deuteronômio. Não sei se a gente está lendo muito rápido, se os ouvintes estão conseguindo acompanhar. O próximo versículo, ouvinte de casa, é Deuteronômio, capítulo 16, Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 18 ao 20. Amém. Diz assim: juízes e oficiais porais em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas. Porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Ali mais requisitos para esses homens que eram levantados ali como juízes, certo? E aí a gente até grifou aqui. O que ele não pode de nenhuma maneira fazer? Torcer o juízo. Ou seja, é uma coisa e vai mudar ali, né? Exato. Ah, mas eu tô olhando aqui porque esse aqui, o irmãozinho, é mais humilde, né? Mais pobre. E aí eu vou preferir ele, exatamente, em preferência do rico, ou fazer o contrário, vou julgar esse aqui o rico, porque ele pode me beneficiar de alguma forma, então eu vou julgar a causa dele pro lado dele. De nenhuma forma. Isso vai levar muitos outros exemplos. Vou dar outro exemplo bem prático para o dia a dia, principalmente quem está na liderança. Eu não estou na liderança, mas assim, já vivenciei algumas coisas. A mulher chega, fala várias coisas mal do marido, irmã Solange. Sim. Aí, prontamente, a pessoa, se a irmã Solange já determina ali juízo, eu vou colocar esse homem de disciplina, como diz aqui no Nordeste, esse cabra. Eu já estou aprendendo o nordestino, o paraibês. E aí, quando ela vai escutar a versão do marido, não era nada daquilo. Na verdade, quem estava fazendo confusão era a esposa. Inclusive, isso já aconteceu aqui, viu, irmã Daniele? Imagina, isso é muito fácil de você deturpar ali o juízo, porque você vai só ouvir um lado. Então, nós precisamos atentar, porque a palavra de Deus vai falar. Você pode torcer o juízo por falta de conhecimento realmente do que está acontecendo. Aí, outra coisa, não farás acepção de pessoas. Eu vou julgar a favor daquele que é meu amigo, daquela que é minha amiga. Ou a favor dela, porque ela é mulher, eu sou mulher, pastor Marcos. Ele é homem, você é homem, então você vai julgar a favor do homem, entendeu? Exatamente. De alguma forma, usar algum tipo de situação ali da pessoa para poder torcer esse juízo. E nem receber peitas. A gente até foi fazer uma pesquisa, porque peitas aqui no Brasil, em várias regiões, no caso é o tipo de rixa. Isso. Mas, na verdade, peitas aqui na palavra quer dizer suborno. E a Bíblia até completa, porque o suborno cega os olhos dos sábios. Às vezes a pessoa até é sábia, mas aí a inclinação da carne dela, Ela que pode ganhar alguma coisa, ficar a favor de A ou de B. Exato, né? Exato. Então, tem que ser realmente uma pessoa que ela esteja muito firme, muito alicerçada naquilo que ela acredita e, como você falou, que viva aquilo que ela fala, para que ela não venha aí, então, pender para outro lado. E é interessante, irmã Daniela, que você leu aí o texto. Não receberás peita, não receberás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Perverter é a mesma coisa que torcer. Exato. Altera ali a palavra Altera. do justo. E aí, a gente então vê que é preciso ter características
Eu ia dizer, eu posso até dizer, tem que ter fruto do Espírito. Tem que estar cheio do Espírito Santo para que você possa julgar com retidão. Você tem que estar muito cheio de Deus. Porque se a gente for olhar na nossa natureza, meu Deus, é bem complicado. Porque nós sempre somos falhos, é verdade, mas a gente precisa se esforçar para não torcer o juízo e sim seguir tão somente a justiça. Sabe o que me chamou a atenção nesse versículo, irmão Mironei, pastor Marcos, irmã Daniele e ouvinte de casa? É que ele termina dizendo, a justiça. Somente a justiça você vai seguir. Somente a justiça seguirás. E é interessante, porque ele dá uma sensação que é um mandamento com promessa, como a Bíblia diz, que o único mandamento com promessa é aquele de honrar pai e mãe. Porque você vai honrar, é um mandamento, porém se você honrar, você vai ter dias de paz e dias longos, não é isso? Mas aqui ele diz assim, a justiça, somente a justiça seguirás. Aí agora vem a promessa, para que você viva e para que você possua em herança a terra que o Senhor te dará. Ou seja, esse versículo fala de salvação. Você seja justo para você possuir em herança a terra que Deus vai te dar. E qual é a terra que Deus vai te dar, pastor Marcos? Se não for o céu. Não é verdade? A Canaã representa, Isso. a Canaã ali terrestre Claro. representa a Nova Jerusalém, o céu. Isso, porque se não fosse para nós, não estava aqui. Então, o que aconteceu no passado com o povo reflete, é palavra para nós nos dias de hoje. Então, a terra hoje para a gente não vai morar em Canaã. A terra hoje para a gente é o céu. Então, ele diz assim, ó, seja justo, siga a justiça para que você viva e você possua em herança a terra que o Senhor teu Deus tem para te dar. É como se fosse um mandamento, ó, seja justo para você ser salvo. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção é que quando a irmã Daniela lia e comentava, irmão Mironei, eu fiquei lembrando do símbolo da justiça aqui no Brasil. É uma mulher com os olhos vendados com uma balança, e só que a balança está mais pesada para um lado do que para o outro, porque eles dizem que a justiça, por mais que seja, justiça não é 100% justa, porém a de Deus não é assim. Deus não nos ensina dessa forma. Agora, os olhos dela vendados, sim. Ou seja, tapa seus olhos, porque não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é amigo, se não é. Seria só para ouvir, né? Isso. Ou seja, Justiça é os olhos cega. vendados para você não tipo assim, eu vou por esse aqui, porque esse aqui eu tô vendo que é mais isso, mais aquilo. Nesse sentido, a gente puxa pro lado espiritual que sim. Mas a balança mais pesada para um lado, não. Aí já não. Não é assim que a palavra de Deus tem nos ensinado. Quer comentar algo mais, pastor Marcos e irmão Mironei? Não? Irmão Mironei? Esse estudo é extenso, né? Então, tô até achando aqui que vai dar 2 partes. Mas vamos seguir aqui. Ainda requisitos para poder julgar. Vamos lá. Quem vai ler? 1 Reis, tem aí, pastor Marcos? 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 9. Ainda faz parte dos requisitos para podermos julgar. 1 Reis 3, 9. E diz assim a palavra do Senhor: a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Aqui o Senhor está dizendo aqui que temos que ter um coração, temos que ter entendimento no coração, né? Para que a gente venha julgar. Porque muitas das vezes julgamos algo que, para que a gente venha ter esse entendimento, temos que ter discernimento para julgar o bem e o mal. Porque é o Espírito Santo do Senhor que nos dá entendimento para que a gente venha julgar algo, né? Sobre nossas vidas, sobre qualquer situação. E para que a gente venha julgar este bem e o mal, a gente temos que ter sabedoria do Espírito Santo do Senhor. Amém, é verdade. É interessante que esse pedido aqui, né, do rei Salomão é tão conhecido, né, no meio do povo de Deus, que ele pediu. Mas se a gente for analisar aqui o pedido dele, ele pediu um coração entendido. Ou seja, eu quero entender quando eu escutar alguém falando alguma coisa, quando alguém trouxer alguma causa, eu quero entender, ter um coração ali voltado para entender. Eu quero ter um entendimento para julgar, porque ele tinha preocupação de julgar da maneira correta. Aí ele diz assim, para que prudentemente eu discirna o bem e o mal. Ele só podia dizer assim, irmã Daniele, para que eu discirna o bem e o mal. Eu fico assim impressionada. O Espírito Santo induziu ele a pedir sabedoria, não para o seu próprio interesse, mas para realmente julgar o povo. Afinal de contas, ele estava sendo rei ali.
E como que foi interessante, né? O primeiro exemplo que Deus deu ali de Salomão julgando entre aquelas duas mulheres. Uma Sim. com filho vivo, outra com filho morto. Vamos ler esse texto? Vamos, eu acho muito interessante. Vamos ler esse texto que a irmã Daniela trouxe. Esse texto nem estava aqui incluído no estudo, mas acho que cabe colocar assim. Porque eu fiquei impressionada, irmã Daniela. Ele só podia dizer assim, não, eu quero um coração entendido para discernir o bem e o mal, para julgar o teu povo discernindo o bem e o mal. Ele disse, não, para discernir o bem e o mal prudentemente. Ele ainda achou aí, irmão Mironei? Vamos lá. O irmão Mironei lê 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Olha a sabedoria que Deus deu para ele não julgar conforme a aparência. E diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós, duas, naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia, e a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me, eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu. O teu filho, o morto, porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Deu 23, irmã? Sim, até o final do julgamento. Então disse o rei: Esta diz: Este que teve é meu filho, e o teu filho, o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, o meu filho, o vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Irmão Mironei, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Vamos lá. Imagina a cena. As duas mulheres ali falando: Não, o meu é o vivo. Não, é o meu. A mulher conta a história e ela contou a verdade. Ela conta a história e contou a verdade. Não, acontece que o meu estava do meu lado, dela também, e ela se deitou por cima, matou e ela trocou. E a que trocou disse a mesma coisa. Imagina as duas contando a mesma história. É para enlouquecer, não é não? E agora? Do mesmo jeito é nos dias de hoje. Esse exemplo que a irmã Daniela falou, que eu até comentei que já aconteceu aqui, já aconteceu. Um falava uma coisa e outro falava outra. Eu só soube, eles falavam assim, não, era um casal. A mulher falava que o esposo tratava mal, e ele falava a mesma coisa, e aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu só consegui detectar qual que estava falando a verdade, porque eu falei: vamos fazer um acordo. Um vai falar e o outro vai ouvir calado, independente se concorde ou não. E depois o outro vai falar e o que falou vai ouvir calado, independente se concorde ou não. E só no final que eu falo. E assim foi. A mulher falou e ele ouviu.
Aí quando o esposo foi falar, ele começou a topicalizar cada ponto que ela falou. Ela disse que eu faço isso, né? É verdade, mas olha o que aconteceu antes. Ela esqueceu de dizer essa parte, que ela me xingou assim, me xingou. Aí ele começou a dizer alguns pontos. Então ela dizia que ele era grosseiro com ela, que ele deixava ela falando sozinha. Ela falava várias coisas. Quando ele começou a mostrar os pontos e trazer ali as provas de que ela estava errada, ela se levantou e saiu. E eu fiquei com o esposo ali olhando um para a cara do outro. Então ficou provado quem é realmente que fazia isso. Então nessa cena é a mesma coisa. Eu achei bastante interessante a gente trazer esse exemplo, apesar que não estava aqui planejado. Porque imagine se não for Deus aí, irmão Mironei. Porque no versículo de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que foi lido, ele finaliza dizendo: porque quem poderia julgar este povo tão grande, este teu povo tão grande, Deus? Salomão tem a consciência que, humanamente falando, ele não tinha condição de fazer julgamento correto se não fosse por Deus. E lembrando que em Deuteronômio 16, 18, com certeza ele sabia dele, né? Com certeza. Ele sabia dessa passagem, então ele tinha pedido isso para Deus para que ele herdasse se encaixasse dentro dos requisitos. Justamente. Então eu imagino ali a cena, a dúvida e a dificuldade que não teve Salomão. Então eu quero agregar aqui algo, irmã Daniele, pastor Marcos, ouvinte de casa. Para você julgar, você tem que andar na direção do Senhor, tem que ser direcionado por Deus. É interessante. Foi tão de Deus esse julgamento que ele invocou ali uma espada. Sabe para quê? Para poder aparecer o amor. Aí o amor da verdadeira mãe apareceu. Se não fosse dessa forma, ele não ia saber discernir. Ela preferiu que o filho fosse criado com a outra, mas que não matasse. E a outra não estava nem aí. Não, pode matar, nem para mim, nem para você agora. Então, é um aprendizado esse texto. E interessante que o que mais me chama a atenção é o versículo que o irmão Mironei ainda não leu, o 28, o último. Se eu podia ler, por favor, irmão Mironei. E diz assim: e todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ou seja, temeram ao rei porque viram que ele aplicava um juízo ali direcionado por Deus. E que nele tinha sabedoria de Deus. Ou seja, para se fazer justiça tem que ter a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria humana. Por isso que eu entrei com aquele exemplo da justiça no Brasil. Ali é a sabedoria humana, por isso que ela pesa mais para um lado, mas a de Deus não pesa. Não pesa, meus irmãos. Então vamos lá, seguir com esse estudo. Eu quero perguntar, quer comentar alguma coisa ainda desse tópico? Pastor Marcos, irmã Daniela, irmão Mironei, antes de passar para o próximo? Acho que podemos passar. Podemos. Vamos para o próximo tópico. E aí? Quando a Bíblia permite ao homem julgar? Então, quando é? Quando é que a Bíblia permite nós julgarmos? Nós já sabemos que podemos julgarmos. Nós já sabemos também que antes de julgarmos precisamos de lembrar algumas coisas. Nós também aprendemos nesse estudo que há requisitos que eu preciso me encaixar, ter essas características para julgar. E agora vamos saber quando é que a Bíblia vai permitir que nós julguemos. Amém? Vamos lá. O primeiro motivo pelo qual a Bíblia permite nós julgarmos é quando for para conserto do povo, para que o povo venha se consertar. E o segundo motivo, quando for para guiar o povo. Então, o julgamento na Bíblia também é usado para conserto do povo e também para guiar o povo. Vamos ler primeiro para conserto do povo. Irmã Daniele, por favor, 1 Samuel, capítulo 7, versículo do 3 ao 6, por favor. Diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor.
e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Olha só, Samuel então ali levantado por Deus, nós sabemos que Samuel foi levantado ali como um profeta, boca de Deus, e ali ele começou então a apontar para onde que o povo havia se desviado, o que eles estavam fazendo de errado, e que era necessário eles se voltarem para o Senhor, porque eles já estavam servindo a outros deuses, deuses estranhos, que o Senhor havia condenado, que o Senhor havia proibido eles de servirem. Então aí quando Deus levanta então Samuel, que além de ser profeta é um juiz, então ali ele orienta o povo com relação ao que está errado e como que deve ser consertado. Aí a gente entra num assunto interessante, né? Hoje em dia há tantas polêmicas que os crentes não podem falar mal de determinados pecados. Infelizmente, recentemente eu vi alguma polêmica sobre pessoas falando que cantores evangélicos, né, lá do mundo gospel, estavam cantando com cantores do meio secular, cantores do mundo. E isso levantou uma discussão. Eu não parei para ler as notícias, mas vira e mexe chegava ali alguma notificação no meu celular de pessoas que ficavam ali criticando. Quem são vocês para poderem julgar esses cantores que estão lá no mundo, porque eles também são almas? Porém, eu creio que Deus estava usando a jumenta. Eu creio que Deus estava direcionando: ei, vocês têm que ser separados. A mesma coisa aconteceu aqui com Samuel. O povo começou a se misturar ali com a cultura dos povos pagãos, com a idolatria, com o pecado deles. E aí Samuel é levantado e foi boca de Deus para que eles não se misturassem. E aí, hoje em dia, é uma polêmica. Porque você pode fazer o que você bem quiser, o que você bem entende, por amor às almas. Por amor à alma do que está lá no mundo. E é bem verdade, a gente precisa amar as almas, mas a gente não precisa estar associado a eles. Eu creio que tem até uma parte aqui que nós vamos chegar nesse ponto. É interessante que você vê aí Samuel, ele é sacerdote, é profeta e é também juiz levantado por Deus, mas havia um objetivo nesse julgamento dele, no juízo dele. O objetivo de Samuel era sempre fazer o povo se converter, porque você veja que aparece aí no versículo: converterdes ao Senhor, tire do meio de vocês deuses estranhos, preparem o vosso coração. Então, ele chega apontando o pecado, mas ele também chega apontando uma estratégia, uma solução. Tá guiando, né, Solange? Sim, pastor Marcos. Então, ele é um exemplo, inclusive Samuel é um exemplo de uma pessoa levantada por Deus que não nos corrompe até o final. Então, vamos atentar para isso. Qual é o objetivo quando você está fazendo um julgamento? Eu já vi dos dois lados, irmã Daniele, ouvintes de casa, pessoas chegarem para mim: mas Solange, não pode aceitar isso na igreja, fulano está fazendo isso e isso. E quando a pessoa falava e mostrava os fatos, eu ficava pensando assim: meu Deus, essa pessoa está falando isso porque está zelando, é o zelo da casa do Senhor que está lhe consumindo, ou porque ela está querendo falar para eu tirar aquela pessoa para colocar ela no lugar dela? Então eu ficava pensando ali para não cometer uma injustiça, né, irmã Daniele? Então, quando o juízo é direcionado por Deus, você precisa atentar para isso, as motivações, tá bom? Vamos para o próximo texto bíblico. Irmão Mironei vai ler o próximo e o seguinte é o pastor Marcos. Irmão Mironei, ainda sobre o conserto do povo. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9 e 10. E diz assim: e deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. E em toda diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamentos, entre estatutos e juízos, admoestai-vos, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venham grande ira sobre eles. E sobre vossos irmãos, fazei assim, e não vos fareis culpados.
É interessante que quando a gente lê esse versículo, irmão Mironei e ouvinte de casa, não se façam culpados. Dá uma ideia, esse versículo nos transmite uma ideia de que ser culpado é uma coisa, se fazer culpado é outra. Né? Muitas das vezes nós somos culpados, porém a ideia que eu tenho aqui de não se façam culpados para com o Senhor é: você pode reconhecer, então reconheça o erro, porque ele diz, há uma diferença entre irmãos, né? Entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízo. Admoeste, ou seja, aconselhe, mostre o que está errado dentro da palavra para que eles não se façam culpados, ou seja, mostre o que está errado para que ele reconheça. Isso também é uma função do juiz. A gente está lendo sobre função do julgamento para conserto do povo. E quando o juiz está admoestando, ele está mostrando, aconselhando dentro da Bíblia e mostrando, não, você que está errado. Aí quando ele mostra e a pessoa reconhece, a pessoa não se fez culpada. Mas se não reconheceu, a pessoa está se fazendo culpado, porque agora está sabendo. É essa a ideia que esse versículo me transmite, da forma que ele está escrito, irmã Daniele e ouvinte de casa. Sim, uma vez que nós somos conhecedores da verdade, sabemos do que estamos errando, aí sim nós somos culpados. Somos indesculpáveis. Isso. Não é verdade? E aí ele diz, para que não venha grande ira, ou seja, a sensação que tem não é que a gente está aqui defendendo o pecado, mas a sensação que a gente tem não é necessariamente pelo pecado, mas sim pelo fato de agora você saber e você não ter se arrependido. Então, virá uma grande ira do Senhor sobre você, para que não venha, não se faça culpado. Amém? Tem mais um versículo aí dentro desse tópico, irmã Daniele, para a gente ler depois para criar o povo com o pastor Marcos? Sim, livro de Juízes, que inclusive tem tudo a ver, né, com esse estudo. Existe um livro inteiro, meus irmãos, onde fala os juízes que Deus levantou. E fala como é que cada um deles atuou. Mas o versículo-chave que eu peguei aqui nesse livro é Juízes, no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Recentemente eu li esse livro de Juízes e me chamou a atenção, porque depois que Moisés morreu, Josué assumiu então a sucessão da liderança, e aí quando Josué morre, aí o povo se desvia de vez. E aí já existia, nós vimos que o próprio Moisés ali já levantava o juiz, mas já existiam. E aí, a partir daquele momento, Deus vai e levanta os juízes, e era com eles, porque nesse momento já tinha vindo a ira do Senhor. Já tinham começado a vir ali os castigos que estavam escritos na palavra, já tinham sido avisados. E aí os juízes, então, eram levantados ali por misericórdia de Deus com o povo. Olha, vocês já estão sofrendo as consequências do pecado, vocês já estão sofrendo a ira de Deus. Então, é tempo de voltar. E aí, eles se levantavam ali para lutar pelo povo, e o que nós vemos aqui, em diversos momentos ali, os juízes eram usados por Deus, eram respeitados pelo povo, e o povo seguia o conselho dos juízes, e o Senhor livrava eles ali das aflições que estavam sendo impostas pelos inimigos. Pastor Marcos, irmão Mironei, deixa eu falar algo aqui que eu prestei atenção nesse versículo que a irmã Daniele leu. Olha o início dele. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz. Meus irmãos, vamos atentar para uma coisa. Uma coisa é Deus levantar você para ser juiz. E outra coisa é você se levantar para ser juiz. O texto é claro. Deus levantava juízes. E porque Deus levantava juízes, Deus era com o juiz. Então você que anda julgando sem ter sido levantado por Deus, não tem por que Deus ser com você. Não nessa causa. Não nessa causa. Então atente isso. Porque nós vimos aqui há minutos atrás que isso faz parte de salvação. Então Deus era com o juiz porque Deus levantava o juiz. E o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos. Por quê? Porque os inimigos estavam sendo injustos com o povo de Deus. Injusto como? Oprimindo o povo. O povo trabalhando, e vinha lá os filisteus, por exemplo, no caso de Gideão. Roubava tudo que o povo colhia, irmão Mironei. Então Deus era com o juiz. Deus levantava o juiz e se responsabilizava pelas causas que o juiz ia julgar. Não é verdade, pastor Marcos? Verdade.
É que a gente vê até, vai ler agora esse próximo versículo. Esse próximo versículo aqui que está em Êxodo 18, 16, quando diz assim a palavra do Senhor: quando tem algum negócio, venha a mim, para que eu julgue entre uns e os outros e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. Ou seja, é Moisés falando. Exatamente. Ou seja, ele usava o julgamento da parte do Senhor, o julgamento justo, para guiar o povo. Então, é interessante que ele diz assim, ó, quando o povo tem algum negócio, eles vêm a mim. Algum negócio para resolver, alguma causa para julgar, eles vêm até mim para eu julgar entre um e outro, e eu declaro para eles os estatutos de Deus e as leis do Senhor. Então, o julgamento, quando ele é da parte do Senhor, ele também não somente para conserto do povo, mas também para guiar, para mostrar o que é certo, admoestar, como nós falamos há pouco, o que é certo e o que não é. Abrir os olhos do povo, fazer o povo ali ter conhecimento, não é? E baseado na palavra de Deus, nos estatutos do Senhor. E percebemos que sempre é citado que são homens tementes a Deus, né? Homens com coração voltados para Deus, para o Senhor. Aí eu fico pensando, por que Deus fez uma obra tão grande na vida de Moisés? Meu Deus, ele passava todo dia ali, pastor Marcos, só ouvindo causas. Tanto é que Moisés não tinha tempo para mais nada. Só ouvindo causas do povo. E ele tinha que realmente não poder puxar para lado nenhum. Ele tem que andar na direção do Senhor, né? Ele, inclusive, tem até medo de pronunciar a sentença. Quando ele pronuncia ali, vamos ficar aqui, já que esse estudo é muito grande, vai ficar agora a próxima parte para a próxima semana. Na próxima semana a gente começa na sentença de Coré, Datã e Abirão. Porque ele diz assim, se eu sou homem de Deus, Deus pode fazer isso. Ele não diz assim, olha isso, ele tem ali uma intimidade com Deus. Obviamente que Deus também usa com aquele que também profere a sentença, mas você vê ali um cuidado da parte do Senhor. Da parte de Moisés, melhor dizendo. Entendeu? Então vamos ficar por aqui. É um estudo que nós estamos aprendendo. Creio que você de casa também está aprendendo muito. Na próxima semana a gente continua aqui desse exemplo de Coré, Datã, Abirão. Como Deus foi com Moisés. E por que Deus foi com Moisés? Porque Deus levantou Moisés. Deus foi com esse juiz, com esse homem de Deus, com esse profeta. E na próxima semana nós vamos ver resoluções de causas entre os irmãos, como deve ser, como se resolve uma causa. Vamos ver também na próxima semana quando é que a Bíblia diz pra gente não julgar. Porque ela diz também pra gente julgar, mas agora na próxima semana a gente vê quando a Bíblia diz, não, você não vai julgar. Quais são os motivos que levam a palavra do Senhor a dizer pra você, não julgue? E quando a Bíblia diz julgue, como deve ser esse julgamento? Como o juiz vai proceder? Como o servo do Senhor, a serva do Senhor vai proceder? Amém? Então vamos ficar aí, vamos finalizar com uma oração. Eu peço para o pastor Marcos fazer essa oração finalizando. E na próxima semana nós nos encontraremos com a segunda parte desse estudo bíblico, julgamento segundo a Bíblia. Pastor Marcos orando pelos ouvintes. Amém, meus irmãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concedeu nesse estudo bíblico, né, que a gente viemos aprender com a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu já somos gratos a Ti, ó Pai, por esse estudo, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o entendimento do Teu povo, ó Pai, para que a gente venha se fortalecer na Tua palavra, Senhor, para que a gente venha guiado conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, Senhor Deus poderoso, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, cada irmão, ó Pai, que está acompanhando este estudo, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor continue derramando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. É assim que eu já te oro e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima semana, segunda parte da Escola Bíblica. A paz do Senhor, irmão Mironei. A paz do Senhor, meus irmãos. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado de aprender junto com todos os irmãos que nos ouvem. A paz do Senhor, irmã Daniele. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por esse momento que nós tivemos aqui de aprendizado, porque Deus nos deu a escola bíblica para o nosso crescimento também e para o crescimento de vocês. Então, que vocês possam aí tomar nota e ficar atentos também para a segunda parte desse estudo, porque será uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Até a próxima semana, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.